Bem-vindo a mais um vídeo e sobre o livro de Daniel nós estamos hoje fazendo o fechamento com a 24ª reflexão sobre o livro de Daniel. Como eu tenho dito desde o início, há 24 semanas atrás, nós estamos tentando entender o mundo que nós vivemos a partir do livro do profeta Daniel, da luz que ele lança para que nós possamos enxergar o mundo que a gente está vivendo hoje à luz da palavra de Deus. Convido você para fazermos uma rápida oração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar juntos aqui. Que a Tua bênção, Senhor, se faça presente em tudo quanto formos fazer. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Se você tem nos acompanhado, graças a Deus por ter você com a gente todo esse tempo, mas se você chegou aí na metade do caminho ou recentemente você tem assistido os vídeos, nós temos, são 24 vídeos sobre o livro do profeta Daniel. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal da Vida em Cristo, clique no sininho para receber as notificações. Nós vamos em breve começar o estudo do livro do Apocalipse e você não vai perder nada, você vai ficar sendo informado de tudo o que aconteceu. Caso contrário, se você está acessando pelo Facebook, curta a página da igreja e vamos andar juntos nessa caminhada em nome de Jesus. Nós estamos então nos últimos versículos, lá no finalzinho do capítulo 12, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13, que diz assim. Vamos procurar lá, né? Daniel 8, 13. Você está com a sua Bíblia aí. Algumas pessoas fazem questão de estar com a Bíblia em mãos, né? Outros já ficam mais focados no vídeo, naquilo que vai ser apresentado. Mas se você tem esse hábito, esse ótimo hábito, né, de estar com a Bíblia na mão, vamos ler lá Daniel 12, do versículo 8 até o versículo 13, finalzinho do livro. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Pois bem, no vídeo anterior, a gente viu que um dos anjos naquela visão fez a seguinte pergunta, né, no versículo 6. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas? Foi a pergunta do anjo àquele homem vestido de linho. Agora é Daniel quem pergunta no versículo 8. Senhor, qual será o resultado disso tudo? Percebe? A pergunta do anjo é quando será? Mas a pergunta de Daniel é qual o resultado disso? Qual o proveito disso? O que se sucederá depois? Qual é o objetivo? Tá? Então vem a resposta desse homem vestido de linho, que a gente sabe que é Jesus pré-encarnado. Nós acabamos de ler aqui Daniel 12, de 8 a 13. Pois bem, eu queria fazer com você um paralelo. Há um paralelo desse texto com o livro do Apocalipse. Então, vamos fazer algumas observações aí. Veja só, tem a coluna da direita e a coluna da esquerda. Na da esquerda você vê Daniel, à direita você vê Apocalipse. Daniel 12, 8. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. O paralelo no Apocalipse está em 22, 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Vai fazendo a comparação aí. Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará em consideração isso, mas os sábios, sim. Olha o paralelo em Apocalipse 22, 11.
Continue o injusto a praticar injustiça, o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Percebe como eles só trocam as palavras, mas o assunto, né, o conteúdo é o mesmo. Daniel 12, versículo 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Agora veja o paralelo em Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E fechando esse quadro, Daniel 12, verso 13, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias se levantará para receber a herança que lhe cabe. E Apocalipse 22, 14, felizes os que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Note você que em Daniel o livro deve ser selado até o tempo do fim, mas no seu paralelo em Apocalipse diz o contrário, não cele as palavras da profecia desse livro. Nos dias de Daniel as coisas não poderiam ser muito bem entendidas, mas em Apocalipse já há o espírito de revelação, porque o nome Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, é coisa para ser dita, para ser pregada, para ser ensinada, para ser entendida, né, para ser compreendida. Na quadra inferior, na imagem, nós vemos que nos últimos dias está prevista uma polarização, os justos de um lado, os injustos do outro, os ímpios de um lado e os santos do outro. Essa época que nós estamos vivendo ela é caracterizada por essa polarização. A impiedade vai se tornando mais profunda e a santidade vai se tornando mais brilhante. Pessoas estão caminhando num caminho de santidade cada vez mais elevado, enquanto outras estão se afundando cada vez mais no lamaçal. Isso é característico desses tempos finais. Felizes serão os que perseverarem, porque haverão de ser recompensados. A gente vê isso tanto em Daniel quanto em Apocalipse. E haverá um descanso e acesso ao novo ciclo da raça humana. Isso está tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Aí surge aquela curiosidade. Que história é essa no versículo 11 e 12 de 1290 dias e 1335 dias? O que é isso? Qual o significado dessa numeração? Isso aí tudo é literal? Como que isso pode ser algo simbólico? Tá? Então, existe aqui uma contagem de dias. Vamos prestar atenção nisso. Esse é um período que excede os 1260 dias que duram a grande tribulação. A grande tribulação são lá os 7 anos dividido em 2 pedaços de 3 anos e meio. E contando esses anos todos, existe mais 30 dias e mais 45 dias que dão um total de 75 dias. Então, felizes vão ser, ou bem-aventurados serão, aqueles que esperarem e alcançarem o tempo total, que além dos 1260, tem mais 75 dias. O número 7 é o número da obra perfeita de Deus. Nós já vimos isso. O número 5, ele representa a graça de Deus. O 10 representa a perfeição ordinária de Deus. Então são 75 dias aonde a obra perfeita de Deus vai estar sendo realizada, é o desfecho de um ciclo para o início de um outro. Então é uma obra perfeita. Isso nos faz lembrar dos anos, dos dias da criação, que foram 7. Tá? Preste bem atenção. Então esse é um período que antecede o milênio. Tá? Então, a perfeição ordinária de Deus está dando um desfecho final a um ciclo para início do outro. Tá? Então, os primeiros 30 dias, esses primeiros 30 dias após os 1260, segundo os estudiosos, segundo as pessoas que se aprofundam em escatologia, especialmente aquelas que vão mais fundo nas questões ligadas a Israel, elas entendem que haverá o julgamento das nações, ou seja, os que sobreviverem na grande tribulação
da grande tribulação serão julgados de acordo com o tratamento que deram a Israel e à igreja nesse tempo. Tá? E os que se converterem durante a grande tribulação, não aceitando a marca da besta. Então, há um remanescente aí dessa grande tribulação. Então, esses 30 primeiros dias se relacionam a isso. Agora, e os outros 45 dias? Né? Eles são um mistério. Gente, há mistérios no Apocalipse que, pelo menos por enquanto, nós não conseguimos entender. Existem algumas conjecturas, existem algumas possibilidades. Existem pessoas que se atrevem a fazer alguns comentários. Eu vou ser bem cauteloso aqui, porque quando a gente não tem absoluta segurança baseada nas Escrituras, a gente prefere manter uma reticência. Porém, as pessoas que estudam isso, que se debruçam sobre isso, que estudam com profundidade o hebraico. Aliás, eu adquiri recentemente, ainda não chegou, um léxico hebraico-aramaico, para eu me aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de algumas palavras hebraicas. Eu acredito que vai me ajudar bastante. Eu quero passar tudo para vocês aí, tá? Tudo que eu aprender, eu quero dividir. Não estou aprendendo nada para ficar com a cabeça desse tamanho, cheia de informação. Aquilo que eu for aprendendo, que eu for sentindo segurança, que eu souber que o Espírito Santo está me dando, eu vou passando para você. E nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Então, essas pessoas que se aprofundam nesse conhecimento de Israel nos últimos dias, eles acreditam se tratar de um período necessário para a implantação do reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Por isso que diz assim: feliz aquele que esperar e alcançar o fim nos 1335 dias. Tá? A Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia muito antiga, mas que recentemente recebeu uma repaginada, ela foi atualizada, ela tem um comentário que eu precisei anotar aqui, eu preciso passar para você. Ele diz assim: sugere-se que a explicação desses 45 dias finais pode ser encontrada nas descrições proféticas dos acontecimentos seguintes à Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon está lá em Apocalipse 16, do versículo 13 a 16. A besta é destruída e o domínio passa a ser de Jesus Cristo, numa concretização da profecia da pedra cortada sem o auxílio de mão. Lembra lá, quem viu, né? Se você não viu, busca a playlist. Tem lá no YouTube, eu acho que deve ter talvez também na página da igreja essa playlist, você vai procurar lá, né, onde nós falamos sobre essa pedra cortada sem auxílio de mãos, que bate nos pés de barro e derruba a estátua, desmorona toda aquela construção que começou em Babilônia e termina com o reino do anticristo, né? Ele derruba essa estátua. E nós acreditamos que exatamente aí, esses 45 dias, são o momento que vai acontecer logo após essa estrondosa vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, assim como no início de tudo, né, foi no mundo perfeito, onde Adão e Eva viveram num ambiente totalmente perfeito. O Éden é alguma coisa que até hoje encanta, que até hoje deslumbra as pessoas, a gente estudar aquele lugar onde ele foi, os rios que o dividiram. Nós temos aí algumas bíblias de estudo que falam um pouquinho desse período antes da queda, como seria esse mundo, um mundo perfeito. Não havia doença, não havia dor, não havia tristeza. Adão e Eva viviam em plena harmonia e comunhão com toda a criação. Então, esse paraíso perdido, né, porque não se esqueça que eles foram expulsos desse paraíso, esse paraíso não foi mais encontrado. O milênio na Terra é Cristo recuperando esse jardim de perfeição. Haverá agora paz, prosperidade, harmonia. Então, o milênio ele vem recuperar aquela harmonia e perfeição que era proposta de Deus na criação, no Éden. Então, quando a gente pensa em milênio, a gente não pode deixar de pensar no Jardim do Éden. Então, assim que a queda do homem surgiu, veio a Primeira Guerra. Assim que Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram filhos,
Esses filhos protagonizaram a primeira guerra. Movido por inveja, Caim matou seu irmão Abel. E assim acontecerá no final, antes de começar um novo ciclo. Inverte o contrário. Vem a guerra entre o bem e o mal, e o bem vence o mal e é estabelecido o milênio. O profeta Daniel entrou para a história sendo o portador das revelações impressionantes que só ganhariam melhor compreensão cerca de 700 anos depois, quando João então escreve o Apocalipse. Eu não vou ficar falando muito do Apocalipse aqui, porque eu já quero lançar o convite para você. Nos acompanhe na página da Igreja Vida em Cristo no Facebook. Nos siga também lá no YouTube. Nós vamos começar, quem sabe, no próximo domingo já no estudo do Apocalipse. Eu não sei quanto tempo vai durar, né? Mas nós vamos bem devagar, seguindo a direção do Espírito Santo. Eu estou bastante animado. Convido você a acompanhar conosco o estudo do livro do Apocalipse. Até hoje ficamos extasiados com a precisão do cumprimento destas profecias. Inclusive, eu gostaria de recomendar a você, deixa eu ver onde é que está. Onde está? Está aqui. Quero recomendar a você esse livro aqui, ó. Estamos vivendo no fim dos tempos, 175 profecias cumpridas. É um livro muito legal, não é muito grande, são o quê? Deixa eu ver, 270 páginas, ele tem muitos gráficos, né? E ele narra, tá? Ele tem um pouco de história de Israel, aliás, um pouco não, muito da história de Israel, profecias cumpridas relacionadas a Israel e ao final dos tempos. Eu recomendo a você atual edições, tá? Procura e adquira, vale a pena você ter esse livro aqui. Foi um dos livros que me ajudaram muito. Eu, obviamente, ao longo desse curso, lancei mão de o meu material de referência, que são bíblias de estudo, que são comentários bíblicos. Eu tenho aqui comentário bíblico do Daniel, do Champ, da editora Agnos, e, enfim, louvo a Deus por Ele ter me concedido, né, a juntar ao longo do meu ministério aí de 30 e poucos anos, uma literatura, uma biblioteca de referência para consultar. Fizemos algumas consultas na internet, fizemos alguma consulta, alguns vídeos, tanto de pessoas mais novas, tem uma moçada muito boa, alguns youtubers cristãos e pesquisadores de escatologia que muito me ajudaram nessa jornada. Então, assim como Daniel foi fiel a Deus no ambiente pagão, idólatra e licencioso de Babilônia, cada um de nós é chamado para sermos da mesma forma nessa nossa Babilônia que nós vivemos hoje, essa confusão que nós vivemos hoje. Você é chamado a ser um Daniel, tá? Estude o livro de Daniel, leia mais uma, duas vezes, adquira literatura relacionada ao livro de Daniel. Vamos ser o Daniel para os dias de hoje. Assim como Daniel foi decisivo no contexto babilônico para que os propósitos de Deus fossem cumpridos, nós também o somos em nossa geração. Tá? O nome próprio de Daniel significa justiça de Deus. Bacana isso, né? Fomos nós justificados pela fé devido à justiça de Cristo e devemos viver de modo justo e piedoso nesse nosso dia, sendo a encarnação da justificação de Deus que recebemos pela fé. Tá? Daniel morreu sem ver cumpridas as visões e as revelações que ele recebeu, mas nós comprovamos que tudo que ele escreveu se cumpriu literalmente e ainda alguns aspectos da sua profecia estão para se cumprir. Tá? Então, o último versículo de Daniel, esse último versículo de Daniel, ele é muito objetivo, muito direto. Aliás, eu amo demais a palavra de Deus. Eu vou ser sincero para você, eu tenho pela Bíblia um apego como se ela fosse verdadeiramente um ser, e ela é realmente inspirada pelo Espírito Santo.
Eu muitas vezes dormi abraçado à minha Bíblia, muitas vezes dormi com ela do meu lado, como se fosse uma companhia mesmo. Deus, Ele fala pelas páginas da Bíblia. Eu tenho 42 anos de cristão ouvindo Deus falar pelas páginas dessa Bíblia. Inclusive, faço questão de apresentar para você a minha primeira Bíblia. Ela não tem nem capa mais, né? Não sei se dá para você ver aqui o quanto eu colori essa Bíblia. Você está vendo que ela está toda colorida, toda pintada, né? Tudo anotado aqui. Tem anotações aqui desde 1980. Eu não consegui conservar a capa dela, então eu encapei mesmo, fiz uma capa aqui com cartolina, né? Mas é a minha primeira Bíblia. Essa Bíblia aqui deve ter uns 44 anos, mais ou menos. E eu deixo ela guardada, é um carinho que eu tenho por ela. Ame a palavra de Deus. Seja você um amante da palavra de Deus. Tenha um caso de amor com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Passe esses vídeos para outras pessoas. Eu estou também pegando todo esse material, todos esses esboços, né, que eu registrei no meu computador, está tudo guardadinho. Eu quero ver se eu transformo isso no material em PDF. Quem sabe nós possamos disponibilizar, né, para você gratuitamente, se essa for a vontade de Deus. O importante é que nós estamos chegando ao fim desse estudo, lendo Daniel 12, versículo 13, o último versículo do livro de Daniel, que diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, e você descansará, e então, no final dos dias, se levantará para receber a herança que lhe cabe. Deus tem uma herança, uma recompensa, uma bênção. Deus tem vida em abundância. O livro do Apocalipse termina dizendo: quem tem sede, venha e beba de graça da árvore e da fonte da água da vida. Deus tem esse chamado para você. Se você tem nos assistido em todo esse tempo, se você tem participado, você aqui que é membro da Igreja Vida em Cristo, principalmente, né? Você que nos acompanha aí de outras cidades do Brasil, alguns nos acompanham até fora do Brasil. Saiba você que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não esteve aqui conosco esse tempo todo simplesmente para se entreter, e você sabe disso. Há um propósito, há um porquê, há uma realidade de vida rica e bem-aventurada te esperando em Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Tá? A gente ouve muito por aí as pessoas dizendo: olha, vá atrás do seu sonho, realize o seu sonho, procure ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Não, procure Deus, busque a presença de Deus, procure saber as razões pelas quais Deus te criou, por que você nasceu aonde você nasceu, no ano que você nasceu. Há um propósito relacionado à sua família de origem, à sua nacionalidade, há um propósito relacionado à cor da sua pele, há um propósito relacionado à tua história de vida. Nada na nossa vida é vão, tudo tem um propósito. Creia que o Senhor tem em você alguém importante para que os propósitos dele possam se concretizar na nossa geração. Não fuja disso, não se esconda disso. Apareça para o jogo, diga para o Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu já estou com a minha idade mais avançada, mas eu espero ainda servir ao Senhor por muitos anos. Eu espero ser como uma vela. A vela, ela vai definhando, às vezes ela está um toquinho desse tamanho, mas ela ainda tem pavio e está iluminando. Eu espero iluminar até o momento que a cera acabar. Eu quero brilhar por Jesus até os meus anos mais fraquinhos, né? Quando eu estiver chegando no final, não importa a idade, Deus pode me levar qualquer dia, mas o meu sonho, meu desejo é passar todo o restante de tempo que me resta nessa vida brilhando e resplandecendo a luz de nosso Senhor
Jesus Cristo. Essa chama que acendeu no meu coração nunca se apague, sempre esteja brilhando para a edificação da igreja e salvação de muitas almas. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora agradecer ao Senhor por esse momento tão rico e tão precioso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui encerrando esse ciclo, concluindo o estudo no livro do profeta Daniel. Senhor, mas acredito que nem 10% daquilo que foi revelado aqui por Daniel nós tivemos acesso. Ainda há muito que pesquisar, ainda há muito que conhecer, ainda há muito que observar. Abençoa-nos, Pai. Cuida de nós nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, finais dos tempos, fechamento de um ciclo, início de um novo tempo de glória com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Abençoa essa vida que está agora assistindo esse vídeo, que ela possa ser rica e poderosamente abençoada, e que um dia nós possamos usufruir da sua presença para sempre, num céu de luz, onde não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas haverão passado. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, Deus te abençoe, nos acompanhe, quem sabe a partir já da semana que vem, no estudo bíblico do Apocalipse. Até lá, se Deus assim nos permitir.